Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já já nós começamos a nossa live de hoje. Espero que vocês adorem o tema de hoje. Esther, seja muito bem-vinda. Marcelo, seja muito bem-vindo. Já já nós começamos a live de hoje. Se vocês têm perguntas, podem escrever aí pra gente. Vanessa, seja muito bem-vinda. Eliene, seja muito bem-vinda. Espero que vocês gostem do nosso tema de hoje. Já já, às 19 horas em ponto, nós vamos começar a nossa live. Se vocês têm dúvidas, escrevam aí pra gente. Se tem algum comentário sobre o tema, pode escrever. Se quiser convidar alguém, usa aí esse aviãozinho para convidar a pessoa que você acha que poderia se interessar pelo tema, que você acha que esse tema é importante para ela. E aí, como é que tá o dia de hoje de vocês? Foi um dia de cuidado com as pessoas? Eidri, seja muito bem-vinda! Morrendo de saudade de você, Eliene. Que pena que nós estamos distantes de verdade. Nossa convidada acabou de chegar. Ficam aí com a gente, que já já a gente começa. Tá vendo, Eliene, meu sotaque de mineirinha? Olá, Aline! Tudo bem? Olá, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. Eu falei que a gente já está aqui com um conjunto de pessoas maravilhosas. Temos pessoas da É? área de saúde, da área do cooperativismo. Ó, a Ju Franco, que Ai, também é nossa colega de formação, acabou de entrar. E Kelly, tudo ai, bem que com bom, você? bem-vindo, pessoal. Luana Legal. tá também, Leandro. Ai, muito bem-vindos todos vocês. Gente, daqui a 3 minutinhos a gente começa, não é isso, Aline? Isso, vamos lá. Vamos aguardar o pessoal chegar. Kelly, A seja gente... bem-vinda. Pessoal, já vou falando. Quem tiver algum comentário, coloca aí pra gente. Se vocês tiverem uma pergunta, onde tem as interrogações que estão aí do lado, coloca a pergunta para que a gente se prepare para respondê-los. Se vocês acham que o tema de hoje é importante para alguém, use esse aviãozinho aí para convidar essa pessoa. E se eu e a Aline estivermos indo no caminho correto, coloca os corações aí que a gente vai saber que a gente está agradando vocês. Senão a gente se vira aqui, não é isso, Aline? É, a gente vai adaptando, né? É isso aí. Daniel, seja muito bem-vindo também. Daqui a 2 minutinhos a gente começa a nossa live. E aí, Abi, no dia de hoje foi bom? Foi corrido e bom. Expectativa, né? Ansiosa para falar para todo mundo, contar as experiências. Estou muito feliz com a oportunidade da gente estar aqui conversando, né, Ju? É verdade. Trocando, falando desse momento nosso difícil e que tem tantas oportunidades. Acho que estou vendo com muitas oportunidades, mais do que tudo, né? E eu acho que isso é o que vai fazer toda a diferença na nossa conversa de hoje. Aline, nós estamos aqui com o Paulo também. E aí, Paulo, essa é uma pessoa que demonstra cuidado genuíno com todas as pessoas que passam pela vida dele. É um gestor que não tem como É, exemplo na minha vida. É assim, uma pessoa. ai, que bom, bem-vindo! O Paulo faz ações voluntárias, Aline, e nesse momento de pandemia, ele se doou seu tempo para poder acolher, fazer cestas básicas, entregar para as pessoas. Ah, obrigada, Ai, que feliz legal! aniversário! Ei, Renato, seja muito bem-vindo. Gente, já já a gente começa, não sai daí, faltam menos de alguns segundos. E a gente vai bombar com a experiência da Aline. Vocês vão conhecer essa pessoa Oh, maravilhosa e essa profissional ah, sensacional. Gente, quando eu fui ouvir obrigada. a história dessa pessoa, eu arrepiei todinho. Não sei se dá para ver a distância, né? Mas foi muito bom. E Johnny, sejam muito bem-vindos. Já já a gente começa. Pessoal, vou repetir. Quem tiver comentários, escreve aí pra gente, porque o tema de hoje é falar sobre cuidado genuíno com as pessoas. Aquelas pessoas que tiverem perguntas, colocam aí que vocês vão ver
a experiência da Aline, aproveita para ela dividir com a gente tudo que ela tem de bom. Se vocês acham que a live de hoje é importante para alguém, convida essa pessoa a participar com a gente. E se o nosso caminho estiver legal, curte para a gente saber para onde a gente está indo. Aline, 19 horas. Podemos começar? Vamos lá, tô pronta. Paulo falou que já está curiosíssimo para saber se Pois é, tô aqui, é o desafio, né? Você me falou que ele é o cara do cuidado. Tomara que eu consiga trazer a experiência e ele achar também interessante, né, Paulo? Que aí a gente pode agregar. Sem dúvida. Sim, seja muito bem-vinda, minha aluna da área de saúde, Aline. Então, vamos lá. Que bonitinho. Vamos lá. Pessoal, o nosso tema de hoje é cuidado genuíno com as pessoas. E por que esse tema é tão importante, tanto na gestão de pessoas, quanto nesse momento de crise que a gente está vivendo? Porque a gente precisa reaprender a expressar nosso afeto. O nosso afeto para além do abraço, o nosso afeto com o olhar, o nosso afeto com a escuta e o nosso afeto com a presença física à distância. E olha, as empresas começaram a entender que aquelas empresas que não expressarem o cuidado genuíno com as pessoas não vão conseguir nem prosperar, muito menos se sustentar. Porque quem faz a empresa acontecer são as pessoas. E muitas vezes, gente, quem tem esse desafio, né, Aline, de mediar esse cuidado com as pessoas, somos nós, gestores. Nós é que, através do nosso comportamento, acabamos expressando, ou não, esse cuidado genuíno com as pessoas. Mas existem outras áreas, entre elas, das várias pessoas da saúde que estão aqui, e dentro das organizações, a saúde ocupacional, aquela voltada para o serviço social e para a saúde mental. E é sobre isso que a Aline Denucci está aqui comigo hoje. E eu vou pedir, Aline, por favor, se apresente aos nossos convidados. Pessoal, boa noite primeiro, né? Obrigada, Ju, de antemão pelo convite. Fiquei super feliz e honrada de estar aqui com você, e super reconhecida, né, na área de pessoas. E, enfim, quem sou eu, né? Aline Denucci, como a Ju falou. Eu sou psicóloga de formação, tenho uma história de cuidado mesmo com as pessoas, sempre foi a minha essência. Tive alguns anos em RH, mas assumi o serviço social e saúde mental em uma grande empresa, que foi um presente que eu recebi e me encontrei. Então hoje eu dedico os meus dias ao cuidado e à saúde mental das pessoas. Sou psicóloga, como eu falei, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, saúde mental, sou coach também, mas meu caminho é sempre esse de saúde mental nas organizações, do adoecimento mental do trabalho. Isso aí. Viram, né? Vocês estão vendo o tamanho da responsabilidade dessa live de hoje. Conta para essas pessoas que estão assistindo a gente, porque muitas pessoas não têm muita noção do que é de fato a saúde ocupacional, o serviço social e a saúde mental. Fala pra gente, assim, a importância dessa área, as funções dessa área. Como a área de saúde ocupacional, eu vou voltar para dentro da saúde ocupacional, onde estou no maior plano, mas o que eu tomo conta, que é o serviço social, que é o desenvolvimento social e saúde mental. Então, é muito uma área de acolhimento, né? O que eu sempre falo com a equipe, olha, o nosso maior desafio é fazer com que a pessoa se sinta acolhida, independente do tema que ela vem tratar. Então, é o acolhimento e a gente, o tempo inteiro, criar conexões onde as pessoas consigam, a gente consegue facilitar os caminhos dessa pessoa, conexões que propiciem resolução dos problemas delas. Então, elas trazem todos os tipos, independente. Então, assim, a gente não tem que escolher, né, assim, que temática que a gente vai tratar. Então, vem de tudo. Então, assim, quando a gente acha que já viu tudo, ainda tem mais alguma coisinha que chega. E isso é a beleza da área, assim, da gente estar aberto. E às vezes chega alguém que fala assim,
mas eu estou sofrendo com isso, pode ser aqui o lugar? E a gente, sim, aqui é o seu espaço, né? Esse espaço que é onde a gente vai sempre tentar acolher da melhor forma, como eu disse, de independente do tema. A gente criar conexões é o nosso desafio e a nossa proposta. A gente não trata as pessoas, e isso é o que a gente, às vezes, o que vocês vão fazer de tratar? Não vamos tratar. Nós vamos acolher e vamos criar as conexões para as pessoas. E às vezes é uma conexão que a gente pensa assim, isso aqui é um serviço público que a pessoa desconheça, e a gente vai indicar para ela, e aquilo é transformador no caminho dela. Então, isso, e a gente não pode subestimar uma informação. Isso que é importante, porque o cuidado está aí, né? Da gente não achar que é pouco, nem que a dor daquela pessoa é pequena, né? É sempre legitimar. Legitimar a dor daquela pessoa e acolher e tentar transformar a história, assim, o rumo, porque às vezes a dor é tão grande que eu não consigo enxergar caminhos. E o desafio nosso é esse. Aline, você pode dar pra gente um exemplo? Porque você trouxe, assim, de A a Z, várias coisas para a gente poder tangibilizar para quem está escutando a gente. 2 exemplos distintos de para que você pode ser procurada. E antes de você responder, eu queria te dizer que você está com um elogio aqui. Além de uma pessoa maravilhosa, iluminada, profissional, dedicada e um coração enorme. Ai, que lindeza! Então, obrigada. Vou dividir com você aí os elogios que estão sendo feitos. Traz pra gente assim, que tipo de possibilidade vocês mediam? Então, tem de adoecimentos que as pessoas têm, que aí adoecimento, tanto psíquico como físico, e que a pessoa não tem o caminho a ser, olha, eu já esgotei aqui possibilidade, o plano de saúde não cobre, e aí? Eu tenho filho, que recente, assim, filho que tem alguma intolerância e que o plano não cobre. Eu tenho um salário baixo, que só as latas de leite do meu filho são mais caro do que o meu salário. E o que eu faço? E aí a gente cria essa conexão. Olha, o serviço público tem, mas tem um tempo que precisa. Mas eles vão me dar um leite desse? Vão te dar, e a gente vai, e aí vamos fazer a ponte com os gestores, com a empresa, às vezes, olha, precisa de 3 meses, de 4 meses de assistência, até que o serviço público dê, e aí trazer esse conforto, que é um momento de muito desespero familiar, assim, ó, meu filho, não, tudo que chega, ele está internando sempre, o que eu faço às vezes? Recente, uma família que teve que levar o filho para uma cidade onde eles não tinham ninguém. E a gente fala, como que eu vou votar? Vamos cuidar, né? Vamos lá, vamos prover uma hospedagem, porque é uma pessoa que tem um salário baixo, você vai encaminhar para uma hospedagem, para acolher essa pessoa, essa mãezinha que a gente faz, ela não pode ficar, então vem cá, mãezinha. Então, assim, o tempo inteiro é entender, eu não gosto de falar de colocar no lugar do outro, porque esse lugar está ocupado, né, dele. Mas a empatia é isso, é maior, né, assim, da gente conseguir entender a dor. Vem aqui, essa dor sua é grande mesmo, né? Para aquela pessoa é legítima, é legitimar a dor. Então tem esse dos filhos, que a gente faz essas conexões para conseguir tanto recursos quanto conforto emocional. Aí a gente tem óbitos que a pessoa às vezes e a gente acolhe a família, o próprio empregado, separação chega pra gente, muito assim, a pessoa tá em um momento onde não consegue ver possibilidades. E a gente cria de conexões com o advogado, com
serviço de atenção psíquica, para que ele consiga fortalecer emocionalmente para superar esse momento, que é de dor. Então, assim, às vezes, o desafio do líder, né? Assim, às vezes tem essa questão da separação, então é muito engraçado, porque todas as vezes que um líder percebe, a pessoa fica triste, assim, por mais que aquela separação esteja sendo uma libertação afetiva, né, de uma relação talvez abusiva, mas é dolorido, né? Foi algum projeto que não deu certo. E aí o Ju me pergunta, o que eu faço, Aline? O que eu faço? Nada. Nada, nada. A gente tem que dar o espaço de dor. Né? Assim, eu te permitir sofrer aqui. Porque às vezes é o único lugar que a pessoa tem. Ele tem que, na casa dele, ele tem que ser forte para a família, para o profissional. E onde que ele vai ter? E se eu acolho e falo, olha, aqui você pode, aqui você tem um espaço de dor, isso é o suficiente, né, para a pessoa entender que ela tem onde recorrer. Não necessariamente eu ter que dar alguma coisa a ela, mas ela sentir isso aí, ó, ali eu posso ter um abrigo ali, emocional. E hoje a gente está tendo dificuldade de ter o abrigo emocional, porque a gente está voltado muito para nós, né? Assim, embora a gente tenha que buscar, sim, o autocuidado, que é importante, até porque se eu não estiver forte, eu não vou conseguir ajudar, né? Oferecer, estender as mãos. Mas é o momento que a gente precisa, sim, de falar, olha, você aqui tem lugar. E respeitar. Não significa que as minhas mãos estão estendidas que vão querer usar. Mas o papel é eu estender, sim, as mãos. Eu sei achei se... essa... Não sei se é isso, assim. Não, eu achei incrível essa capacidade de demonstrar que o espaço existe para ser usado conforme a necessidade do outro. E o acolhimento virá para aquilo que foi expressado, para a necessidade que for colocada. E que o que existe, então, é o espaço. Eu oferto o espaço genuíno, né? De atenção, de presença, de olhar, de escuta. E Aline, quero te dizer que você tem mais um elogio. Uma pessoa que expressou que quase ficou doente foi você, que estendeu as mãos e estendeu de fato as mãos para essa pessoa. Ai, meu Deus, que lindeza! Nós temos aqui uma pergunta do Paulo. Paulo, eu vou expressar a sua pergunta agora, nós vamos responder já já. A fala dele é da dor dele genuína com o fato de ter que retornar ao trabalho com algumas pessoas e como transmitir acolhimento e segurança para essas pessoas nesse momento de retorno, tendo ao mesmo tempo o cuidado genuíno, mas existindo a importância e a necessidade para o retorno. Mas nós vamos segurar só um minutinho, porque eu queria te perguntar isso, assim, Aline. Muitas das pessoas, inclusive os líderes, não sabem como expressar o cuidado genuíno. As pessoas estão tão acostumadas com o dar, ou elas estão tão introspectivas, né? Ao invés de outrospectivas, né? Na perspectiva do outro, né? Ou empáticas, que elas ficam procurando o ter e não o ser. E às vezes basta você estar presente aqui, nós dois estamos olhando uma para a outra. Eu também estou olhando para uma série de pessoas falando um tanto de coisa linda para você, mas assim, a escuta, o exercício de saber o que o outro quer, o que o outro precisa, a afeição, o que a afeição diz para além daquelas palavras que estão ali. E foi o que você falou. Eu posso ofertar e o outro não usar de forma alguma, é direito dele. Mas é o meu papel dizer que eu estou aqui. Então, assim, isso é importante no cotidiano, mas mais ainda nesse momento de crise. Como que você tem percebido esse momento que a gente tem gente de home office, a gente tem gente na operação? Como expressar isso nesse momento, Aline? Então, José, esse momento que tá trazendo tudo à flor da pele, né? Assim, o que já não ia bem, ele tá mais nítido para quem vivia, né? O que a rotina disfarçava,
a nova rotina trouxe à tona, né? Então, assim, de dores, de sensibilidade. Então, a gente, primeiro, mostrar que eu estou nesse mesmo barco, né? Assim, na verdade, não gosto nem de falar que está no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Então, assim, a tempestade é a mesma, né? Assim, a gente... E aí, eu posso estar em um barquinho mais forte. E aí eu posso oferecer, porque tem gente que tem barquinho que está entrando água, né? E a gente, ou eu vou procurar junto com ele o culpado de quem furou, ou eu vou oferecer um canequinho para tirar água, vão arrumar alguma coisa para tampar. Então, e o líder nesse momento, assim, porque o líder tem foi criado uma cultura nossa muito de fazer com que ele tenha todas as respostas. Né? Assim, eu sou o cara que tenho as respostas. Nesse momento, ninguém tem as respostas. Então, e isso eu tenho que estar confortável. De não ter as respostas, mas isso não me faz não ter recursos. É diferente. Não ter recursos para te oferecer a mão estendida. Vamos descobrir o percurso juntos. Isso é importante da gente conseguir oferecer e falar assim, a gente vai junto. Eu não sei, mas vamos lá, vamos tentar. E para o mais importante, aí quando ele pergunta é quando você compartilha, que você também está passando. Eu estou aqui, estou na tempestade. E isso aproxima. A gente estava o tempo inteiro muito acelerado na sociedade líquida, só que a gente confundiu um pouco e começou a ter relações líquidas também. Então agora o momento da gente aprofundar, sim. Aprofundar, e o que eu preciso é entender a necessidade do outro. A necessidade dele. E aí eu falo da escuta, tem um exemplo quando você falou do Paulo, acho que é o dono da pergunta, né? Que ele distribui cestas. E aí, Paulo, falando com você dessa questão das cestas, recente uma experiência de ir entregar cestas e a doninha Maria lá, e dona Maria, como é que tá? E as latas estão cheias. Ela, minha filha, tão. Mas eu não tô tendo gás para cozinhar tanto alimento que eu estou recebendo. Bem, eu não ouvi. Concorda? Se eu achei que ela precisava de comida. Então, é um trabalho para o líder. A escuta é um trabalho. Mas é intransferível, assim, indelegável. Você pode delegar todo o outro, mas essa escuta de olhar no olho e aproximar. E aí, o cuidado genuíno está aí, no interesse pelo outro. Interesse por você. Né? Assim, a gente acaba perguntando para ter a oportunidade de falar o que eu penso. E quando eu pergunto sem querer te dar resposta, eu quero te ouvir. Eu tenho interesse pelo que você está vivendo. Como é que está? E está tão escasso esse tipo de pergunta sem querer dar resposta, que as pessoas, na hora que você pergunta, recente, vivi isso, assim, como é que você tá? Não, olha, aquilo que a gente combinou, eu vou entregar, eu falei, não, eu não tô te perguntando de entrega, eu tô querendo saber como você está. Tá tudo bem? E aí o coração tá em paz? E aquele relacionamento não foi ou não foi? Como é que é? E aí a pessoa falou assim, Aline, você me desarmou. Eu não esperava. Eu não esperava. Exatamente. Olha, eu falei, mas você estava armado por quê mesmo? Não, mas é porque eu achei que eu tinha que te dar todas as satisfações. Eu falei, não. Então, assim, eu vejo que a gente não está nem preparado para o cuidado. Né? A gente está tá sendo pouco cuidado, que as pessoas estão assustando, mas a gente tem que mudar. Né? Assim, é o momento disso. Assim, acho que se a gente tem algo muito importante a transformar nesse momento difícil que a gente está, são as relações ficarem mais profundas.
eu me interessar genuinamente pelo outro, sem querer te responder nada, me fala de você. Conta a sua história, né? Se eu posso já saber pela perspectiva e pelo olhar do outro. Mas e o seu? Me conta aí, como é que é? O que você fala de você? E aí a pessoa tem espaço de falar como que ela está vivendo esses dias, a troca, né, que a gente precisa fazer. Às vezes, detalhes fazem a diferença em como eu estou vivenciando, né? Porque o que a gente está passando, a gente sabe. Como que eu estou vivenciando, é difícil. Engraçado que às vezes a pessoa não se deu o direito nem de pensar o que ela está passando. Ao acolher alguns líderes, a sensação que eu tenho é que eles precisam ou se exigem ter uma bola de cristal. E nessa bola de cristal, eles ficam tentando enxergar um futuro e ações que eles precisam ter resposta. A fragilidade, a vulnerabilidade é algo que não é permitido viver. E aí, quando eles vivem isso, o grau de frustração é tão elevado que é como se eles tivessem fracassado. Aquilo que você falou um pouco da relação com o casamento é a relação com a liderança. Como se a relação com a liderança fosse ser super e não humano. E a gente precisa Exato. aproveitar esse momento para ser humano. A outra coisa que você trouxe, eu não sei se você conhece a música Chato, do Oswaldo Montenegro, né? Ele fala o seguinte: chato é aquele cara que você pergunta assim, e aí, tudo bem? Você só quer ouvir dele, bem? E ele começa a te contar a história dele. Chato é o cara que você fala assim, passa lá em casa, e ele vai mesmo. Eu acho que a gente revê o conceito da música. Talvez a gente tenha esquecido que isso é relacionar. Isso, de fato, é o que vale a pena na vida. É construir relações de afeto e entender quem o outro é, para além do resultado que ele gera, que ele cria, né, Aline? Agora, Exato. para quem trabalha nessa área, muitas vezes expressar isso é expressar um cuidado com a família, para além do sujeito que está dentro de uma organização. E como é que é isso na sua vida? Porque você já trouxe exemplo assim, né? O filho que está com alergia e o que eu sinto para além dessa situação. Mas como expressar cuidado genuíno com a família, Aline? Então, de novo, o espaço, né, Ju? A gente dá o espaço e busca. É um elo, porque o tempo inteiro é voltar e pensar no ser humano integral. Como que eu consigo ver qual é a teia que forma essa pessoa? Então, assim, ela não é só isso que me apresenta aqui. Né? Eu não sou só a Aline aqui arrumada para live. Eu sou a dona de casa, né? A mãe. E aí? E o outro é isso, né? Ele tem uma teia que forma tudo que ele é e que me interessa. Me interessa porque isso vai ser importante para toda a ajuda que eu vou oferecer. Para tudo que eu quiser conectar com ele. Então, assim, a gente tem problema com droga. Se eu não trouxer a família para mim, se eu entender como que funciona lá, e se não tem gente que reforça esse uso lá, de nada vai adiantar fazer aqui. Então eu tenho o tempo inteiro, e aí eu ligo sim, eu converso com a esposa, a mãe, tem filha e depende das idades, para entender como são essas relações, como que é essa relação familiar, que lugar que essa pessoa ocupa, tem os lugares, né? Assim, que lugar que é o seu? Às vezes você pergunta para a pessoa que lugar que é o seu nessa família, eu converso com o pai, mas ele não está no lugar de pai. Ele não está no lugar de pai. E aí, na hora que você pergunta, tem respostas em lágrimas, inclusive, né? Assim, de que eu não estou me sentindo nem parte, Aline, lá. Olha que sério, que dor que essa pessoa vive, né? Eu estou visitando a casa, eu me sinto, porque eu não consigo ter voz. Eu estou me sentindo respondendo sempre algum questionário. E aí, assim, você vai entender o porquê que aqui ele tá também agressivo e ansioso. Aí eu entendo que família que ele vem, né, que ele tá. Então, a outra que a gente
tem visto, assim, quando você permite conhecer a família, a história, você entende os comportamentos, e aí eu tenho uma experiência de colegas agressivos, né, assim, o fulano é difícil demais, ele é muito duro, tudo é muito na linha, e aí você vai procurar entender, vamos almoçar fulano, você entende que ele veio de uma família de militar. Ele falou, não, Aline, isso aí é um almoço na Aline. Lá em casa era quase que o quartel. Na hora eu falei, obrigado, senhor, né, por essa conversa, porque eu entendi tudo. Porque ele foi modelado assim. E aí eu começo a entender e me divirto, inclusive, quando na hora que a pessoa responde, para aquele jeito agressivo, eu falo, ih, lá veio o general. E aí você começa a também fazer intervenções com aquela pessoa, onde ela consegue enxergar o quanto que ela repete o que um dia foi difícil para ela, né? Ela está repetindo a história dela. Então, assim, a família, eu entender a história, a família, para mim, é um elo onde eu consigo fortalecer essa pessoa, entender, falar, olha, você também está levando isso, você é uma conexão entre a sua família e o trabalho, porque às vezes a esposa está achando ruim a gente, ou de viajar, aí ele fala assim, mas essa conexão, você está falando, como que você está apresentando isso para sua família? Né? Senão que eu não tenho que maquiar nada, mas eu tenho que ter o cuidado para que as pessoas, como que elas vão enxergar uma vivência que é minha? Então, a família, eu fico o tempo inteiro trazendo quando eu vou tratar de um bebê, a mãezinha não é nossa. Mas eu tenho que trazer ela para aqui. Eu falei assim, a gente tem que estender as mãos para todo mundo, porque o pai apavorou, mas quem está ali? Né? É a mãe. Então vem cá, a gente tem. Esse acolhimento é muito importante. Assim, da família como elo que vai fortalecer. Eu vou ter uma pessoa mais forte se eu conecto com a família, se eu acolho a família. Não necessariamente vou dar alguma coisa a ela. Mas aí, de novo, as conexões, né? Assim, eu vou indicar caminhos que vão ser resoluções para ela. Eu vou resolver algum problema para ela, indicando onde ela vai se conectar. Vai ser a força das conexões mesmo. Interessante, Aline. Você estava contando sobre a história da família e seu irmão, que não tem Instagram, veio te elogiar por meio da Renata e dizer não tem bonitinho. Instagram. Aqui, ó. Mais orgulho de você. Então, quero te graças. Parabéns, mana. Seu irmão Bruno não tem Instagram. Bonitinho. Por ele. Beijo, meus irmãos, Renata e Bruno. Gracinha vocês aqui. É esse poder daquilo que nos emociona, daquilo que de fato faz sentido. Gente, eu me conectei com a Aline por um tema muito difícil de ser expressado ou trabalhado, que tem a ver com a família, que foi tentativa de suicídio. E aí a Aline trouxe uma coisa maravilhosa para mim. Eu estava procurando um protocolo para ajudar um líder a compreender o que ele poderia fazer caso acontecesse de novo, como que ele teria que atuar. E a coisa mais linda que a Aline me trouxe, não existe protocolo. Qual é a necessidade daquele ser humano? Na sua singularidade. Qual é a necessidade da família? Naquele momento, o que eles estão vivendo? Qual que é a dor? Qual é o pedido deles? Então você não precisa ter resposta. Ela me provou naquele momento, ela foi exemplo de tudo aquilo que ela acredita, dizendo, Ju, você não tem que ter resposta. Você tem que ter pergunta. Você tem que ter escuta. Empresta a sua vontade de ajudar, que as coisas vão vir e vão ser maravilhosas. E aí, assim, saindo então desse invólucro que é a família, né? Você estava dizendo de uma pessoa que teve todo a família militar. Eu tenho um exemplo contrário. Eu tenho uma cliente que o pai dela é militar e ela dá pá virada. Ela não obedece regra, ela não obedece hierarquia, ela não obedece nada. Porque todas as pessoas de hierarquia na vida dela são o pai dela enfrentado. Então, assim, isso traz lucidez
sobre como ajudar as pessoas a sair dessas crenças limitantes e ser quem elas querem ser. E não mais que Exato. a história delas pediu para elas serem um dia para sobreviver. E isso então nos ajuda a empoderar as pessoas e fazer com que essas pessoas possam compreender sua própria história para trilhar uma nova história, né? Agora, Isso. o Paulo fez essa pergunta e isso para mim é muito importante assim. O que eu percebo? Cada sentimento tem o seu lugar. O medo, ele tem a intenção de me proteger de um risco real, mas às Real. vezes eu tendo a ter medo de coisas que não necessariamente são um risco real. A Uhum. raiva é uma forma de eu me proteger de ter sido agredido. Algo que é muito importante para mim foi ferido. Então, me Uhum. provoca raiva. Ao contrário, se eu, de alguma forma, firo alguma coisa que era importante para mim, eu posso sentir também culpa. Então, todas Uhum. as emoções têm o seu lugar no mundo. Mas, às vezes, Tem. essas crenças nossas limitantes fazem com que essas emoções se intensifiquem e eu deixe de Uhum. viver a crise, que é essa crise externa, para viver essa crise externa e mais uma crise interna. Como é que tem sido isso na sua visão, assim, no home office, nas pessoas que estão na operação? Como olhar para essa dor, dar voz a essa dor e apoiar a, talvez não curar, mas minimizar algumas dores, Aline? Então, Ju, assim, primeiro, quando eu falo do empoderamento, você, né, você trouxe aqui o empoderamento, é muito. Eu só consigo empoderar quando eu me conheço e eu me aceito, né? Aí eu aceitei que eu sou essa pessoa diferente do que o meu pai gostaria, por exemplo. Ah, eu não sou tão disciplinada como ele gostaria, sou da pá virada, como você trouxe da sua amiga, mas isso não me faz menor, né? Isso me faz Aline. Eu sou isso e que tem tantas coisas para oferecer. Quando eu trago isso, entendo e aceito quem eu me empoderei. E aí eu consigo também aceitar todo o pacote que vem junto com as minhas emoções. Assim, eu sou uma pessoa que tenho raiva quando fazem isso, sou. E o que eu faço com isso? E aí a gente traz a inteligência emocional. Inteligência emocional não é não sentir, né? Nada tem a ver com não sentir. Tem a ver com o que eu faço com aquilo que eu sinto. E aí é o momento hoje, o home office que a gente tem vivido, que traz todas essas emoções, né? Assim, onde e o home office ele traz os extremos. Quem é das relações está tendo que se privar, e quem não é das relações está ficando aqui no cárcere, né? Aí a gente entender a liberdade dentro desse cárcere, que a gente tem que buscar é isso, né? Essa pessoa também tá entendendo que não é tão bom assim esse recolhimento. Ele está tendo que se reinventar em comunicações que eram para ele inadmissíveis. Uma pessoa que não gosta muito de relação, ele tão pouco vai gostar de falar por câmera, né? Então ele vai ter e vai sentir falta. Então, relatos, inclusive, recentes de pessoas falando comigo assim, Aline, eu achava maravilhoso em casa, eu não sofrer, eu não estou sofrendo, mas eu já estou sentindo muita falta de pessoas. Eu falei, olha, isso traz para você a reflexão da importância. Então, se a gente está na polaridade do sentimento. Então, assim, é um momento onde o autoconhecimento é o grande convite do autoconhecimento, né? Da gente entender quem sou nesse universo meu. Se eu estou querendo, é o momento de vivenciar. Se eu sou boa, então que seja, né? Que se eu tenho fé, vivencie a sua fé. Então, é a hora que eu estou para vivenciar e o discurso tem que estar muito alinhado. Muito alinhado com a prática, né? A gente não pode subestimar nada que a gente está sentindo, porque eu tenho que estar atento, sim, a mim. O adoecimento, ele muitas vezes acontece por nós
negligenciarmos o que o corpo da gente está dizendo o tempo inteiro. Então, no home office, a gente tem sim que dar voz e entender onde que, olha, isso aqui está muito descolado do que é normal. Não estou dizendo para a gente ficar fazendo autodiagnóstico, até porque tudo que diz das emoções, eu preciso, para qualquer diagnóstico, eu preciso de tempo, né? O tempo que tudo está acontecendo. Mas eu tenho que atentar a mim. Então, se até então a rotina disfarçava tudo que eu não queria olhar, é o momento que não dá mais. Eu tenho que olhar para aquilo. Eu tenho que... eu costumo dizer que problema a gente resolve olhando no olho e chamando ele pelo nome. Né? Só aí que ele vira e fala assim, agora ferrou. A pessoa... Agora eu achei quem vai me enfrentar. E é assim que a gente vai enfrentar. É aqui, meu filho, vem aqui, vamos conversar. Se você não consegue ficar com você mesmo, pensa o outro, né? Então a gente tem que dar conta do que a gente... E olhar com carinho pra gente. Né? Se eu quero mudar o mundo, né? E eu não estou dando conta de mudar a mim, não estou dando conta de mudar a minha relação em casa... Sinto muito, você não vai mudar o mundo, né? Começa aqui, fazendo o pouquinho em casa, né? Para a gente conseguir ter essa sensação de produtividade dentro da própria casa. Eu estou sendo produtiva, eu estou sendo cuidadoso, porque de que vale eu cuidar lá e se eu não cuido aqui dentro da minha casa, se eu não cuido dos meus filhos, se eu não tenho olhos para ver a dor do meu vizinho, né? Então, assim, é isso, a gente querer transformar, vão transformando aos poucos, né? O que está ao redor da gente. Não sei acho que se foi esse o rumo mesmo. Agora, ajuda então, Paulo, um pouco a responder isso, assim. O que você tem visto de ações de cuidado genuíno com as pessoas que estão vivenciando toda essa emocionalidade no home office, que estão com receio, né, de irem trabalhar, que estão com receio desse inimigo invisível que não tem credo, não tem religião, não tem hierarquia, né? Como demonstrar um cuidado genuíno, acolher essa pessoa, mas ao mesmo tempo fazer com que esse movimento, né, ele aconteça? Então, é o desafio da gente dar o espaço para aquela pessoa, sim, dizer da dor dela, racionalizar, ajudá-la a racionalizar aquela insegurança, né, assim, do monstro que está, do vírus que vai toda hora me pegar, é a gente tentar racionalizar, olha, aqui onde a gente está, tranquilizar o outro sempre assim, do que eu tô fazendo o melhor que eu posso com o recurso que eu tenho, então eu tenho que ficar em paz. Não é assim, se eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, e aí eu tive uma empregada recente revoltadíssima que pegou, chorava ali, mas eu falei, não mereço, eu não mereci pegar, eu fiz tudo, eu falei, a sua tranquilidade é essa, você fez tudo que te cabia fazer. Se você foi contaminada, não foi porque você buscou, nem que... É isso. E aí, quando o gestor tá com esse desafio, primeiro, eu não posso atender todos os desejos. Assim, que bom seria se eu pudesse manter todos os empregados ali no que é mais confortável para ele, tanto emocionalmente quanto fisicamente, mas não dá, né? E aí o gestor também ter essa tranquilidade, porque eu percebo eles sofrendo por ter que tirar a pessoa que está insegura de casa. Uhum. E aí é um movimento que a gente tem que abrir para a conversa e falar, olha, eu também tenho as minhas inseguranças. Eu também posso voltar para casa e alguém adoecer e ser eu, o olhar voltar para mim como culpa, o responsável. Mas eu tenho que compartilhar, a gente tem que fazer isso aqui funcionar. A gente tem que fazer isso aqui funcionar porque envolve nós e mais quantas mil pessoas, quantas mil famílias, né?
E aí, quando eu trago para a racionalidade do negócio, você tira um pouco a emoção, tanto sua quanto dele, faz a sua parte do cuidado, porque nem sempre o cuidado é eu só colocar no colo. Às vezes o cuidado é a gente sim dizer, falar, olha, vai andar. Eu preciso que você ande, né? Então a gente e entender e você precisa de ajuda? Precisa. A gente tem recurso tal, vamos procurar um psicólogo para você dar conta de vencer esse momento, mas não necessariamente atender os pedidos, porque não dá, né? A gente tem que funcionar. Então, quem, um profissional da saúde, outras tantas empresas que tem que funcionar, e que bom que tem que funcionar, porque faz as coisas acontecerem, as famílias continuam sendo assistidas, e o gestor não ter essa responsabilidade de trazer sempre o conforto. Às vezes o desconforto, apertar ali um pouquinho, vai gerar uma reflexão e fazer o adulto ali sair, porque muitas vezes nessa dor aparecem as crianças que estão dentro da gente, né? Querendo o pai e a mãe para tomar conta. Ai, tá doendo mãe, tá doendo pai. Mas não, olha, a relação de adulto é muito isso. Se a gente tem a infantilização das relações, acontece muito na relação de liderança, onde o líder se sente pai, e ali onde eu vou dizer todas as regras e você vai cumprir, e aí o líder se desenvolver para entender que ele pode ser contrariado, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E o empregado de se posicionar onde ele achar que não está bem, que não está bom. Eu vou equalizar esses interesses. Que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas quando eu aceito o papel de líder, vem com ele esse pacotinho aí, de mediar essas relações, de confrontar, de aceitar ser a contrariedade com, com, com resiliência, né? Assim, onde a gente consegue, tá tudo bem, se não concordar, algumas coisas vão fazer meu olhar ficar melhor, outras eu vou ter que falar, olha, realmente eu entendo que você não concorda, mas nós vamos ter que fazer assim. Mas, em especial, é o líder ter a tranquilidade de saber que está fazendo o que pode ser feito e oferecer as mãos, mas não necessariamente tirar de campo o jogador, né? Eu acho incrível isso que você está trazendo. E aí, Paulo, só para compartilhar, eu atuo apoiando, mentorando e fazendo coaching com algumas pessoas que trabalham na saúde. E às vezes a gente esquece que eles também sentem medo. Lá também existem líderes. E os líderes se depararam muitas vezes com as equipes em crise, porque até a saúde muitas vezes não tinha noção exata do que eles podiam ou não fazer e do que de fato era seguro. E o papel do líder foi primeiro esse papel de escuta. Qual é a dor das pessoas? É isso que a Aline está dizendo, assim, a dor das pessoas ela é diferente. Às vezes tem uma pessoa que não tem uma máscara e que cabe a você ofertar a máscara. A dor da outra pessoa é, se eu usar a máscara, eu estou 100% seguro? É a sua responsabilidade de dizer, não basta isso. A da outra pessoa é, se eu usar a máscara e ficar 1 metro de distância, tá ok? Agora, e para quem não sabe o que é 1 metro? E aí vem o desenho que tá no chão para te explicar que você tem que ficar naquele xizinho que tá naquele lugar ali. A outra coisa, se eu passar álcool gel, tá tudo bem? Se eu lavar as mãos, tem gente que não tem o sabão. Então, o meu convite é, entenda qual é o receio das pessoas que você lidera. Será que elas de fato estão com receio? Ou será que o receio é seu de perguntar para elas qual é o receio delas? E acolher e tentar trazer para elas todas as possibilidades de responder esse receio. E lembre-se, tem o seu receio também.
Porque a sua pergunta expressa o receio que você tem, a dor que você tem como pessoa que se preocupa de fato com o outro. Então, assim, como que você pode escutar o que está no seu controle, responder, o que está na sua responsabilidade, influenciar, e o que está no seu direito e responsabilidade de dizer não sei. Porque eu vou vivenciar a mesma coisa, Ju, não é isso, Aline? e acho que a dificuldade é de todos nós e do líder vem junto, assim, de lidar com a insatisfação. Sabe aquela, olha, não dá. Eu entendo que você gostaria, mas não dá. Eu vou te falar o que a gente precisa. Vou fazer tudo o que eu posso e tenho e o possível, mas a insatisfação e lidar com eu falo muito com os líderes assim, ó, bate, mas não sopra não, porque você tem que dar espaço para a pessoa sentir, né? Se é necessário, quando falo bate, gente, entendam que é falar o que muitas vezes não é o melhor de se. Exato. Exato. A conversa difícil, com respeito, não é bom ouvir para ninguém. É bom ouvir que, não tá, que o seu caminho não está legal, que a sua entrega não está boa, que a sua postura não foi legal. Ninguém gosta de ouvir. E se eu tenho que dizer, eu também tenho que dar espaço para o outro sentir. Eu não tenho que ouvir que eu não estou indo bem e ficar alegre, feliz. Eu posso sair triste, às vezes com... Ok, deixa. Às vezes você vai querer falar e remendar e prometer para que aquilo, para consertar o seu mal-estar. Uhum. É o seu mal-estar. Deixa lá. Então a mesma coisa é não dá para ficar em casa? Não dá. E aí a gente vai fazer tudo o que for possível para você ficar protegido, né? E aí a gente tem que também colocar nas relações todos responsáveis, porque somos adultos e eu sou responsável pela minha segurança também. Ótimo. E aí a gente... Isso, me conta, porque a gente tem uma questão de cultura de segurança. E a gente está vivendo uma coisa que não basta o meu cuidado comigo. Eu tenho que ter cuidado com os meus, com os dos outros. Como é que está sendo isso nesse momento, Aline? Vou aproveitar a sua fala e te pedir para você responder isso também. Ó, agora mais que nunca, exemplo, coerência. Né? Assim, eu dizer que é para entender sempre que o outro, independente, a gente não valorizar ou subestimar pela capacidade ou pelo quanto que a pessoa tem de bagagem técnica, intelectual. Todos estão te vendo. Todos estão nos percebendo. Então, e o momento é de cuidado, tanto que, para mim, nada mais emblemático que a máscara. A máscara não cuida de mim, eu cuido do outro. E eu espero que o outro use por mim, né? Então, assim, e aí eu vou usar por você. Use para mim, por favor. Né? E a gente cuidar disso o tempo inteiro. O que eu estou fazendo? E aí eu falo que a gente tem que controlar os riscos, né? Quando a gente fala o tempo inteiro e mensagens, o tempo inteiro tem mensagem subliminar no que eu estou fazendo. Então, um líder que fala que é para usar e não usa, o pessoal dele não vai usar na frente dele, porque não quer, mas eles não vão usar, ainda vão falar, pô, o cara tá achando que a gente é bobo, né? Não tá, ele sabe que não estão usando. A gente, e são mensagens pequenas que a gente tem. Eu tô cuidando de você? Tô. Eu tô falando que eu tô fazendo uma atividade. Fulano, passou minha hora de almoço. Tô com fome. Não aguenta aí mais uns 40 minutinhos para a gente acabar? Eu priorizei o quê? A produção. Naquele momento eu dei uma mensagem de que não é prioridade para mim saúde e segurança. Não é prioridade para mim cuidado. Eu priorizei a produção. Mas 40 minutos ali, ele já tá com fome mesmo. Tá, mas ele te avisou. Até então, ele não tinha falado nada com você. Você pode até fazer de conta que você não tinha entendido, não viu a hora,
Mas a hora que ele te avisou que tá com fome, você pediu para ele aguentar mais 1 hora ou mais 40 minutos, não escutou. Ele falou com você e aí é uma mensagem subliminar, né? Que a gente precisa cuidar, precisa estar. E eu também compartilhar a responsabilidade faz parte. E eu falo isso às vezes com o pessoal, assim, mas onde eu tô não está totalmente seguro. Eu falo, em lugar nenhum estaremos. E isso é igual quando você tem um carro muito, muito, muito blindado, e aí você fica, aí mete o pé, né? Mete o pé e tem gente que mete o pé e não usa o cinto, morri. Teve acidente, morreu. O outro tem um fusquinha, que tá com o freio mais ou menos, ele não entra na curva a 70 de jeito nenhum, ele vai lá 60, ele tá o quê? Controlando o risco. Ele está controlando o risco dele. Então, é que a gente consiga controlar os nossos riscos, porque totalmente seguro não estaremos. Como que a gente faz? É trazer isso com o empregado. Traz o espaço. Não, eu me sinto seguro, mas se eu tiver, não é o álcool gel aqui na mesa, não. Me dá uma garrafinha, o que que tem? Toma que a garrafinha é sua, põe na cintura, amigo, e vai. É isso que você precisa? Aquela pessoa precisa. De novo, eu vou ter que considerar sempre no cuidado. Se eu não olhar para o singular, eu não estou falando de cuidado. E não existe pacote. Você estava dizendo isso, eu lembrei de um TED que eu estava assistindo e uma pessoa expressando o seguinte. Ela estava fazendo uma reunião com uma pessoa e ela falou o seguinte, será que dá para a gente estender? E a pessoa perguntou para ela assim, nós podemos dar um intervalo para eu poder passear com o meu cachorrinho e a gente retorna daqui a tanto tempo? Disse que a pessoa se segurou, que ela estava com vontade, ela expressa isso até de voar na jugular da pessoa. Como assim passear com o cachorrinho? E aí que aquela pessoa ficou remoendo. Como que ela trocou a reunião pelo cachorrinho? No retorno da reunião para continuar, ela vira e fala assim, eu perdi meu marido. E eu nunca fui afeta a animais. E o que ele deixou para mim foi o cachorrinho. Ele tá muito velho. E eu preciso que ele urine com a rotina, porque o urinar para ele é sobrevivência. E ele é o que eu tenho do meu marido, é o que eu guardo para mim. Muito obrigada por ter feito o intervalo, para que eu pudesse levar meu cachorrinho para poder urinar. Ele falou que ele ficou no estado de constrangimento do sentimento que ele tinha tido antes. Eu ia falar que tapa na cara, né? E é isso que você disse assim, a gente aprende o tempo inteiro, porque a necessidade do outro é de fato muito diferente da nossa. Mas Aline, nós estamos com 3 minutos para terminar a nossa live. E eu não meu Deus. vou te fazer a última pergunta. Diga-me. Nessa sua jornada de cuidado, qual foi a lição mais valiosa que você vivenciou? 2 minutos, Aline! Beijo! Você acha que é escuta interessada. Assim, a gente interessar pela vida e pela história do outro. O que essa pessoa... Sempre tem um universo para ser explorado. Uma dor que a gente pode acalentar com uma escuta, um silêncio, um abraço. Então, assim, quando eu vou falar de cuidado, eu preciso de pouco, sabe? Eu preciso de pouco. Eu preciso de entrega. E eu sou muito. A gente tem que acreditar que a gente é muito. Que a gente pode muito para o outro. E que o que falta é tirar um pouco da gente mesmo. É o momento da gente conseguir enxergar, olhar no olho. O olhar diz tanto, tanto, tanto. E a gente olhar no olho da pessoa, acreditar na dor dela, validar e dizer, olha, tô aqui. Né? É isso que a gente consegue fazer a troca e muitas vezes o que falta é a escuta desinteressada de mim, de resposta, sem eu querer explanar, mas ouvir. Quem é você, né? Assim, que dor é essa? Aline, eu vou ter que te pedir para rapidamente você falar os seus contatos para as pessoas, que nós temos 20 segundos para a live cair. Quero te agradecer
agradecer, mandar um beijo para todo mundo. Fala aí, por favor. Aline, psico.aline Denucci no Instagram e a gente troca lá. Acho que é mais fácil para gravar um só. Psico.aline Denucci. Muito obrigada, Ju. Pessoal, obrigada por participarem. Beijo, Obrigada. beijo. Até mais.